Vamos lá. A hora de iniciar o fim. Chegou o momento. Alegria no coração, que vocês não podem imaginar, o coração batendo forte aqui. Muita emoção, muita alegria. Não tenho palavras, né, pessoal? É incrível o que a gente está vivendo. E eu vou fazer uma retrospectiva rápida aqui. Eu comecei aqui sozinho, porque essa história, ela começou um pouco antes do Eduardo chegar, alguns anos antes dele chegar. Ele já perto ali dele chegar na nossa família, mas essa história, ela inicia quando eu tenho ali meus 17 anos. E primeiro eu vou falar dessas bases que eu disse. Nós falamos aqui de Deus, em primeiro lugar, a gente falou de família, a gente falou de propósito, a gente falou de gratidão, a gente falou de respeito e condolência. Tivemos na semana passada a perda da nossa querida Mari, uma pessoa tão importante para a minha trajetória após a nossa chegada, né, amor, no Recife. Falamos de que comunicar não é apenas falar com o Luiz Henrique, esse craque que nos auxiliou aqui. Nós falamos de um mundo mais humano com o Rui Cadete. Nós falamos de gestão para resultados com o Marcos Araújo. Nós falamos de network, de relacionamento com o Fábio Ruiz. Nós pegamos um cenário econômico com o Bradesco. Nós falamos de meta, de crescimento. Tem que ser louco para empreender com o Dema. Nós falamos que o nosso DNA é locação, mas também é financeiro. Sem mostrar números, o Christian trouxe o nosso DNA, que também é financeiro. Vou deixar isso aqui para o final, porque eles estão ali na apresentação, e vou deixar esse aqui, é um pilar, eu falei várias vezes aqui já. Nós temos que enaltecer os nossos pilares, porque essa empresa é construída, como Maria mesmo disse, é construída na rocha, com pilares sólidos. Não é fácil, pessoal. E essa história começa ali, em Belo Horizonte, na capital mundial do pão de queijo, na cidade dos morros, né? Quem já foi em BH sabe que ali é um lugar diferente de tudo. A gente é sobrevivente, né? Só de estar lá naquela loucura, os carros capotam subindo uma rua. É bem simples BH, é uma coisa incrível. Mas essa história começa ali. Olha isso, gente. 1994. Ela não sabia que eu colocaria essa foto nossa aqui. Porém, no auge dos nossos 17 anos ainda. Vou contar uma data para vocês aqui. Eu e Roberta começamos a namorar no dia 9 de dezembro de 2003. Essa foto foi ali em janeiro de 94. Nós tínhamos 17 anos e eu tinha pouquíssimos dias que tinha iniciado minha trajetória na locação lá no Grupo Orguel. Eu fui contratado no finalzinho do ano ali pelo meu querido amigo hoje, um amigo de casa, o Chico Savassi. Todo mundo aqui que é do Rental conhece, é a lenda viva do Rental, uma pessoa que eu amo, pelo seu Fábio, querido Fábio Guerra Lages, seu Francisco. Temos uma história maravilhosa com esse pessoal. E eu e o Roberto, eu tinha acabado de ser contratado em dezembro, no dia 3 de janeiro de 94 eu iniciei, e essa foto aí foi alguns dias depois. Eu vou deixar isso aqui agora, que eu acho que eu não preciso mais. Vamos deixar aqui. Nosso DNA é locação, mas não preciso dele mais. Olha aí, ó, vamos dar uma acelerada. Eu trabalhei no Grupo Orguel ali até 1999. Na época, gente, quem é da minha idade aqui, mais ou menos, vai lembrar que tinha uma loucura na virada do milênio. Ia ter o bug do milênio, vocês lembram disso? O computador ia parar tudo, a internet estava ali engatinhando, aquele barulhinho que fazia para linkar, caía o tempo todo, era uma loucura. E eu, no auge ali dos meus 22 para 23 anos, falei assim, eu não vou, Jussier, trabalhar mais para o Grupo Orguel. Eu vou virar o milênio e vou virar a minha vida. E resolvi empreender, porque nessa época eu já era um louco, um sonhador. Falaram de sonhadores aqui, eu já tinha um sonho
que era empreender. Eu queria ser dono do meu próprio negócio. E foi nesse momento que a gente tromba aí as histórias, o Fabinho falou um pouco ali. Essa, Fabinho, foi a nossa primeira feira em Belo Horizonte. Meu saudoso pai está ali ao fundo, Roberta, e eu e Fabinho, olha, a gente bem novinho, Fabinho. Eu vou falar, acho que o José falou que tinha 42 quilos, né? Vou contar um caso para vocês, logo depois disso aqui, vou puxar um pouquinho aqui para frente. 2003, esse aqui, ó, foi o cenário da nossa chegada no Recife. Após passar ali 2, 3 noites na casa do Fabinho, a gente conseguiu um apartamento lá do lado, coisa de 1,5 km, salvo engano, e no edifício Ibiza, e eu e o Robertinho fomos para lá, para o nosso flat, e logo, Deus abençoou, a gente conseguiu, não vou falar de cronologia, esse imóvel, esse foi o galpão que nós começamos a Scan Rental, a nossa empresa em Pernambuco. E aí, eu vou contar para vocês um pouco dessa história. Isso aqui era o galpão lá pelo lado de fora, no início de tudo, ali bem no comecinho. Olha lá dentro, ainda sem a reforma, né? Estávamos lá iniciando, era esse galpão que a gente tinha para iniciar a nossa trajetória. E vocês acham que ele ficou assim? Praticamente ele ficou assim. Muita gente que não sabe, volta um pouquinho. Muita gente que não sabe disso. Mas tem um lado que, toda história bonita tem uma história dura. Eu não passei fome, graças a Deus. Meu pai e minha mãe meu pai era um bancário e minha mãe do lar, mas graças a Deus tivemos uma condição mediana de vida boa. Assim, eu estudei numa excelente escola, graças a Deus me deram uma condição boa. Não éramos ricos, mas tínhamos uma boa condição. E nós chegamos nessa empresa, nessa trajetória ali dos anos 2000 até 2003, a gente cresceu muito lá com a Osmac, lá em Belo Horizonte, só que no meio dessa história houve uma traição, e eu e a Robertinha fomos roubados. Tudo que nós tínhamos, um dia eu detalho isso para vocês, e quando a gente chegou aqui, a ajuda do Fábio, que ele comentou, foi porque eu e ela ficamos sós. Nus com a mão no bolso. Não tínhamos nada. E essa empresa que hoje vocês fazem parte aqui, franqueados, fornecedores homologados, ela iniciou com 100 peças de andaime financiadas, sem data para pagamento, que o Fábio e o irmão dele, o Marquinho, e o pai na época, ajudaram. Começamos tudo com 100 peças de andaime. Um kit inicial hoje, para qualquer unidade, é muito mais do que isso, e nós iniciamos assim. Por quê? Nós ficamos com nada naquele momento. E nós combinamos, eu e a Roberta. A Roberta chorava no chuveiro para eu não ver, depois ela me contou lá na frente, e a gente combinou, nós não vamos falar para os nossos pais, que eles não tinham condições para nos ajudar, e ela encarou comigo, até naquele momento, o maior desafio da nossa vida. E ela me deu força, Deus abençoou, logo ela arrumou um emprego e a Roberta pagava as despesas da nossa casa. Ninguém aqui sabe disso, mas alguém comentou aqui do miojo que nós colocamos lá na Scan Rental. Eu tinha um cantinho lá que contava um pouco da minha história. Não era o miojo, mas era macarrão. Eu e o Roberto passamos um ano comendo macarrão. Todos os dias. Era um dia com molho branco, um dia com molho tinto, outro dia com molho branco, molho tinto. Era o que a gente podia comer. A gente não podia sair, a gente não podia fazer nada. A gente podia ver televisão e trabalhar. Eu tinha que pagar as contas, eu tinha que fazer tudo acontecer com o pequeno salário que ela ganhava ali numa loja de eletricidade, que nós conhecemos um casal maravilhoso, que são amigos nossos até hoje, lá de Recife. E a história começa dessa forma. O cenário era o pior de todos, só que nós não desistimos. O apoio da Roberta era todos os dias em cima. A gente já tinha nesse momento o nosso cão de guarda. Olha o tamanhozinho. Cheguei lá, primeira coisa que a gente fez, um galpão grande, cheio de muro em volta, tem espaço, vou colocar um cachorro. Peguei um Rottweiler, peguei um cachorro bravo, né? Era mais manso que a Roberta. O cachorro era manso demais. Ele não pegava ninguém, mas dava medo, né? Porque quando ela cresceu, ela ficou gigante. Aí tá aí a Roberta. Na época, quando a gente veio de Minas, essa empresa, esse nome, Scan, que significa ESC, de escoras, e AN, né, de andaimes.
Escoras e Andaimes do Nordeste. Nesse momento, a gente queria ser apenas locadoras de escoras e andaimes, que era o meu sonho lá atrás, que eu adorava mexer com ferragens. Só que, como a gente começou com 100 peças de andaime, e andaime, todo mundo que sabe, no projeto, e andaime escora, são os itens mais caros, e eles demoram mais tempo para ter o seu payback. Ali, eu já sabia disso. É o investimento mais alto que tem. Nesse momento, eu não tive como continuar com esse projeto, mas antes disso tem aqui uma... Ah, tem eu também, ó, todo boyzinho lá com a minha cachorrinha lá na porta da Scan também, ó. Cadê? Tem que passar aí, pessoal, não tá dando não. Parou com todo mundo, vai parar comigo. Ah, volta aí, uma foto. Essa foto, ela é bem legal, eu estava vendo com o Eduardo, vocês podem ver que o telefone está apagado, né? A gente não tinha dinheiro para pintar, gente, o telefone na época, não tinha jeito. Eu tinha que pagar as contas, não dava para pintar o telefone, colocar mais vivo, que a gente colocou, o cara que prestou o serviço era muito ruim de serviço, ele foi embora e deixou assim, lá na frente, eu ajeitei isso daí. Mas vamos lá, mais um. Quer mexer aqui, para mim? Aí em 2004, ainda já comecei ali com 100 pés de andaime, só Deus sabe como foi isso. Só eu, Roberta, Deus, que a gente sabe a luta que foi para começar. E aí eu pegava mais equipamento lá com o Fabinho, ia lá na Ana Rosa, Ana, me ajuda, mas o Fábio não vai te dar mais crédito, Vinícius, já comprou muito. Não, mas eu vou pagar, vai dar certo. E aí pegava mais andaime, pegava mais escora, pegava sapato, pegava tudo que precisava, ia para a Scan, alugava. E a gente fechou em 2004 com hoje, que é um grande amigo meu lá de Recife, um grande construtor, o Fred. Essa primeira obra nossa, passa mais um, tem duas fotos dessa obra aí, que é o Luar de Prata, lá em Boa Viagem, a primeira obra de escoramento nossa. Essa foi a primeira obra de escoras que a Scan fez, foi em 2004. Logo após isso, a gente teve que diversificar. Então eu comecei a pegar equipamentos, que eu também, na época do Grupo Orgel, trabalhava na Lokigel, que era a maior locadora de máquinas da América Latina naquele momento, e eu tinha todo o know-how para alugar ferramentas também. E aí comecei a criar um mix, de acordo com as minhas possibilidades. Eu fazia a locação sem ter o equipamento. E com meus parceiros locais, eu conseguia. Eu não comprava direto das indústrias ainda, porque o meu volume era muito pequeno. Apesar de já ter relacionamento, a única indústria que eu comprava direto naquele momento era a Forte Equipe, porque também estava em Recife, né? Então a gente começou, aí foi desenvolvendo isso aí, pode passar. Esse, tá vendo? No início lá era Escoras e Andaimes do Nordeste, foi o nosso uniforme. Esse colaborador, ele tem 17 para 18 anos que está comigo, ele entrou lá na empresa pouco depois dessa fase, quando a gente começou com os equipamentos. Hoje ele é um técnico especializado nos andaimes elétricos de fachada, é o Adriano, faz aniversário um dia antes de mim, todo ano eu ligo para ele no dia 1º de março, que ele é um parceirão, amigo e colaborador fiel, é o mais valorizado. Temos que ter e valorizar os nossos colaboradores. Aí a gente... Daí, depois disso, saímos em revista, começamos a crescer, a empresa foi tomando rumo, e olha bem, já tínhamos uma sede mais organizada, já com a CM na fachada, já tínhamos rolos compactadores. Nesse momento, chega ele, Eduardo Viegas, vem para cá, Edu. Nesse momento aqui de crescimento, Recife começou a se tornar pequeno, e eu tinha uma grande parceria com hoje a maior construtora do Nordeste, com o meu amigo falecido também, Marcos Eli. Ele era o diretor de obras da Moro do B naquele momento, e eu já estava atendendo a Moro do B, isso aqui já foi ali para 2009, para 2010, e o Marcos Eli, numa conversa comigo, num restaurante que a gente tem uma grande história lá no Recife, no Bargaço. Essa história do Bargaço é outra história da vida, mas não vou contar hoje não. O Marcos Eli vira para mim e fala assim: Vinícius, eu tenho um desafio para você. Nós compramos, trouxe um mapa lá, falou assim, nós compramos na época 20 e poucos terrenos em Natal, no Rio Grande do Norte. Fizemos uma pesquisa de mercado e lá não teve nenhuma empresa que teve a aderência que a Scan Rental tem com a Moro do B. Você aceita o desafio de abrir a sua primeira unidade fora de Recife comigo? Falei assim, Marcos Eli, eu aceito todo o desafio que todo mundo coloca na minha frente. Pode considerar aberta. Cheguei, vim para aqui, para Natal. Nesse mesmo momento, o Eduardo estava vindo de férias com a Fernanda.
veio para cá passar uns dias lá em casa e nós falamos, não, vamos lá para Natal, que eu estou atendendo um cliente lá e eu tenho que olhar um galpão para colocar a empresa. Então, nesse momento, nas férias do Eduardo, ele veio e o bichinho ali picou o Eduardo. Só que aí ele ainda não decidiu. Isso foi no ano de 2010. Ali em 2010, a gente começou a atender a Moro do B com muita força. Logo, aluguei esse galpão. E com esse galpão veio a nossa colaboradora mais antiga aqui do Grande Norte, está conosco até hoje, que é a Márcia. Ela veio, ela era a secretária do dono do galpão. Aí eu falei, não, você vai vir trabalhar comigo. E ela saiu, o dono do galpão ficou um pouco chateado, mas eu falei, cara, ela tá pequena, isso aqui é pouco para ela. Ela tem potencial. Ele falou, não, vai embora com ele, seu Ronaldo. E ela está conosco até hoje. E nisso a história foi crescendo, vai passando. Nós depois entramos em várias áreas, né, Du? Nós viemos para caminhões MUC, passa aí. Nós viemos para geradores de energia de potência gigante, um monte de estrutura. Fomos aumentando a empresa de toda forma. Pode passar? Aí já é Fortaleza. Aí depois abrimos também a unidade de Fortaleza, abrimos a unidade de Caruaru e continuamos o crescimento da SCAM. Começamos a atender as usinas eólicas de toda a região, tínhamos caminhões MUC para fazer transporte de pás eólicas, etc., geradores de energia, e agora entra antes desse momento aqui, para vocês terem um pouco de noção, essa aqui é uma das unidades da SCAM Rental, que fica lá em Jabotão dos Guararapes, no Recife, lá do Recife, e antes desse momento aqui, foi citado aqui já que houve uma crise, nós tínhamos passado uma crise, eu e Roberta, nossa, porque a gente tinha perdido tudo. Chegou nesse momento, em 2000 e... Que ano era aquele ali? 2000... Depois, era 14 que teve a Copa do Mundo. Na Copa do Mundo falou, gente, esse negócio não tá cheirando bem, esses caras não vão entregar essas obras, como é que vai ser isso? 2015, vem a Lava Jato e arrebenta as construtoras todas. E muitos desses equipamentos caros, investimentos altos que fizemos, estavam em poder dessas grandes construtoras espalhados pelo Nordeste, não apenas nas arenas, mas também nas obras de infraestrutura e na transposição de São Francisco. O que aconteceu? Muitos equipamentos desses foram roubados, muitos se perderam em balsas que não davam manutenção, eles afundaram, as construtoras nunca nos pagaram, nada aconteceu, perdemos alguns milhões naquele momento. E aí, foi nesse momento que a gente teve que dar a virada de chave da vida. Eu tinha um sonho de morar nos Estados Unidos com a minha família. Só eu que tinha esse sonho. A Roberta não tinha esse sonho. Não tinha esse sonho. E tive que convencer a Roberta, né? Só que eu sou um bom vendedor, né, gente? Eu fui lá e convenci a minha esposa que precisávamos morar nos Estados Unidos. Era por um período, era por um tempo só. A Larinha tinha ali seus 10 anos, a Gigi tinha seus 7 anos, Rafinha era um bebê de colo. E, vamos passar um período para a gente poder oxigenar novos ares, mas isso já se foram 8 anos. E nesses 8 anos, a gente cresceu, a SCAM Rental, passamos essa crise, Deus abençoou, assim, de uma maneira sobremaneira a nossa vida, Deus nos prosperou, saímos dessa dificuldade incrível como o país todo e transformamos esse negócio nessa empresa hoje, que é uma referência no mercado rental aqui do Nordeste, e essa empresa é que nos deu pode passar para a próxima, toda a base para chegarmos no projeto Lock Express. E já foi falado aqui, ali nos anos de 2018, eu e o Eduardo estávamos lá naquele jogo, tivemos a ideia, eu voltei para os Estados Unidos, comecei a pesquisar, focar no mercado de franchising e comecei a desenvolver, busquei parceiros, busquei consultorias, meu network, coloquei todo mundo para me ajudar, onde poderíamos fazer a primeira formatação da primeira unidade e começamos ali esse projeto no Ceará. O Lívio veio, o Lívio falou um pouco disso, o Lívio veio, foi o primeiro louco a nos acompanhar, ele está indo aí para a sua 3ª unidade, sendo comprada com o projeto, ele não usa o Bradesco, cadê a Natália? Não está aqui não, ele não usa o Bradesco, porque ele fez um projeto com calma, com tranquilidade, e esse projeto vai comprando as novas unidades dele, sem endividamento, apenas com os financiamentos dos nossos fornecedores homologados, que nos dão condições super especiais, e esse projeto Lock Express chegou, pode passar? Eu queria controlar, mas não consigo. Aqui, tá aqui, ó. Voltou? Você está conseguindo? Tá.
Ah, ponto para cá. Então tá bom. Aí, ó, chegamos aí nas unidades, né? Algumas unidades nossas, essa unidade recém-inaugurada aqui de Feira de Santana. E aí chega aquele ponto que eu estava comentando com vocês, que é essa estrutura toda, tudo que a gente desenvolveu, toda a formatação, tudo que a gente fez durante esses anos todos, desde ali de 2018, quando criamos a marca, né, Eduardo? Nós reunimos aqui nessa foto. Essa foto aqui foi lá na feira de BH, na maior feira do nosso segmento, né, do segmento rental. Nós simplesmente colocamos todos os maiores fornecedores de equipamentos na mesma foto, que são nossos parceiros, fornecedores homologados. Muitos deles estão aqui, as empresas estão aqui, porém ali está o Sérgio Guerra, que é o CEO da Mecan, amigo de longa data, né, de mais de 30 anos, e dentre outros, que eu olhei aqui agora, lembrei, Marcelo Mariotto, que foi vencedor antigo também, o meu amigo Moreira, o Marquinhos, que não veio da Forte Equipe, e por aí vai, não vamos elencar mais nomes não. Porém, os nossos fornecedores homologados, eles são a base do nosso, um dos pilares do nosso negócio, né? Nós falamos sempre isso. Nosso negócio ele envolve um mix de equipamentos pensado para que você tenha alta performance na sua unidade. E como a gente consegue isso? Com os nossos fornecedores homologados.